Fala, povo de Deus, paz do Senhor. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho a respeito do livro A Isca de Satanás. Esse livro aqui, olha. Como se livrar da armadilha da ofensa? Você tem essa resposta? Como fazer diante de uma situação de ofensa? Porque a sua reação diante de uma ofensa determina o seu futuro. Como você reage diante de uma ofensa? Quem é você quando é ofendido? A verdade é que a ofensa ela é uma armadilha mortal e enganosa do inimigo. E hoje, muitas pessoas se encontram presas na armadilha da ofensa, sem conseguir sair. Hoje eu quero chamar a sua atenção, despertar você, se você está vivendo essa prisão. A verdade é que a ofensa aprisiona cristãos, quebra relacionamentos e amplia brechas. Isso é muito sério. Relacionamentos quebrados, brechas ampliadas, cristãos presos, amarrados, prisioneiros, escravos do diabo por causa da ofensa. Essa é uma armadilha poderosa das trevas e você precisa aprender como lidar e como vencer. Muitas pessoas não conseguem viver o chamado por causa da ofensa. Esse livro vai tratar sobre esse ponto também. Viver o chamado debaixo de ofensa não dá, não tem como. Porque a ofensa ela gera ferida nas pessoas. A ofensa ela machuca as pessoas. E a ferida da ofensa é feita por pessoas próximas. E essa ferida tem um sabor de traição. Essa ferida tem um gosto amargo. A armadilha da ofensa, a ferida da ofensa, ela é feita por pessoas que estão próximas de nós, de mim, de você. E aí a dor ela é muito profunda. Quanto mais próximo o relacionamento, mais grave é a ofensa. E talvez você vive um contexto desse, vivendo uma vida presa na ofensa, porque alguém próximo de você te feriu, te machucou. Somente aqueles que você se importa podem te ofender? Só quem está próximo, dentro do seu ciclo social, tem esse poder de te ofender de uma maneira profunda. Mas o problema de hoje é que as pessoas estão feridas pela ofensa e elas não sabem que elas estão presas nessa armadilha. Elas estão carregando essa ofensa, essa mágoa, esse rancor no coração, mas elas não sabem que elas estão presas na armadilha da ofensa. Esse livro vai despertar você a entender como lidar com essa situação. Uma maneira de manter as pessoas presas na ofensa é mantendo a ofensa escondida no coração. E aí, se você conversar com as pessoas que estão presas na armadilha da ofensa, elas vão dizer que está tudo bem. Não, está tudo bem, é passado, e o passado ele já ficou para trás, mas lá no fundo, no íntimo, ainda existe uma dor. Existe um ressentimento, uma amargura. Você precisa se desprender dessa armadilha imediatamente. E aí você não fala com ninguém. Fica guardando isso no coração. Uma ofensa, alguém que te feriu, alguém que te ofendeu. Fala que está tudo bem, mas o sentimento ainda está aí. A mágoa, a ofensa, a ferida. E tudo isso gera tristeza no coração. Até quando? A pergunta é. Você vai viver com esse sentimento de amargura, de tristeza, de ofensa dentro do seu coração. E aí temos um problema muito sério. O orgulho ele vai mascarar a verdade no coração. O orgulho não deixa você ver que você foi ofendido, que você está ferido, você foi atingido e agora você está preso nessa situação. O orgulho impede você de lidar com a verdade. O orgulho vai distorcer a sua visão. A visão é, eu sou a vítima. O orgulho vai fazer com que você se sinta uma vítima. Eu sou a vítima. Eu não errei, erraram comigo. Eu não falhei, falharam comigo. E o orgulho não vai deixar você enxergar que você carrega no seu coração uma ofensa muito grande. O orgulho faz com que você se sinta vítima e você começa a se vitimizar, declarar que só você está certo. Esse livro ele vai tratar um pouco a respeito dessa armadilha, tratar um pouco a respeito dessa maneira como o diabo, como o inferno trabalha para aprisionar pessoas na armadilha da ofensa. E você acha que você foi maltratado, você foi julgado injustamente, mas isso não te dá o direito de mudar o seu comportamento, porque é isso que o orgulho faz. Muda o seu comportamento, porque você foi maltratado, você está certo. Muda a sua maneira de enxergar e de ver as coisas porque você não errou. O orgulho faz com que você se veja como vítima e você vai reter o perdão. Vítima foi você.
Você foi o atingido, você foi o ofendido, você foi o ferido, você foi o machucado. Você merece o perdão. Então você retém o perdão. Você não dá o perdão, você tem que receber o perdão. Alguém tem que chegar diante de você e tem que te oferecer o perdão, te perdoar, te pedir perdão, melhor dizendo. É isso que o orgulho faz no coração de uma pessoa ofendida. Você está sempre certo, você nunca erra, você não errou. Só porque você foi maltratado, machucado, ferido, você não tem essa permissão para ficar preso em uma ofensa. Um erro não justifica o outro. Feriram você, magoaram você, ofenderam você. Isso não dá a você o direito de permanecer preso na ofensa, porque esse erro não tem justificativa. E aí muitos cristãos hoje estão vivendo assim, vivendo uma vida de prisão, ressentimento, ofensa, dor na ferida, achando que perdoou e na verdade o ressentimento permanece no coração. Será que essa pessoa é você? Será que você acha que você perdoou e a dor, a ferida continua aí dentro do seu coração, na sua mente? Então você precisa se livrar do engano. Você precisa ter a capacidade de ver as coisas da maneira correta. Você precisa vencer o orgulho. Nós nos vemos como vítimas. Nós culpamos quem nos feriu. Nós transferimos a responsabilidade. Nós colocamos toda a culpa em quem nos feriu e quem nos ofendeu, querendo nos justificar. E aí entra a falta do perdão. E aí entra a amargura, a ira, a inveja, o ressentimento. Todos esses sentimentos por causa da armadilha da ofensa. E aí você só vai parar de acusar as pessoas, você enxergar a sua condição e você se arrepender. Preciso parar de querer se justificar e se arrepender para se livrar dessa armadilha. Aí talvez você diga, mas foi ele, foi ela que me feriu. Será que você se esqueceu das palavras de Jesus na cruz? Ele simplesmente perdoou. Você não é melhor do que Jesus. Se Jesus perdoou, você precisa perdoar também. Se tiver expectativa a respeito de alguma pessoa, essa pessoa pode te decepcionar, frustrar os seus sonhos, os seus planos, porque as pessoas são falhas. Agora, quanto mais nós esperamos de alguém, a possibilidade de nos ofendermos é muito grande. Uma pessoa ofendida cria ao seu redor um muro de proteção, pois ela não quer passar por isso de novo. Ela começa a criar alguns muros, algumas fortalezas, alguns bloqueios, que ela foi ferida nessa área. Ela está ofendida e ela não quer passar por essa situação de novo, porque essa situação para ela é uma situação dolorosa. Provérbios capítulo 18, verso 9, diz o seguinte: um irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza, e as rixas são como trancas das portas de um castelo. A resistência que o ofendido cria ao seu redor é justamente para as pessoas não entrarem. Muros de proteção aumentam a amargura interior. E como as pessoas não conseguem entrar, acessar uma pessoa ferida, porque é muito difícil, essa pessoa que está ferida, que está presa na armadilha da ofensa, também não consegue sair. Parece uma cidade fortificada. A pessoa ferida pela ofensa, ela simplesmente constrói esse muro e não deixa ninguém entrar. Porque tem medo de se ferir, tem medo de se machucar novamente, mas nós não podemos deixar de dar o amor incondicional, porque o amor incondicional dá às pessoas o direito de nos ferirem. Se você ama as pessoas de uma maneira incondicional, você corre o risco de ser ferida pelas pessoas, por essas pessoas que você ama. A pessoa constrói uma fortaleza, não quer sair, não deixa ninguém entrar, mas o amor incondicional ele quebra essa barreira e possibilita as pessoas de viverem novamente uma situação desagradável como a armadilha da ofensa. Um cristão ofendido é alguém que recebe vida, por causa do medo não consegue passar vida. Por exemplo, o mar da Galileia recebe e fornece água. Ele possui abundância de vida, alimenta peixes, alimenta plantas, mas a água do mar da Galileia é levada através do Rio Jordão até o Mar Morto. O Mar Morto só recebe água e não passa para ninguém. Recebe vida, não passa para ninguém. Nele não existe plantas ou peixes. Quando as águas caem no Mar Morto, se misturam com essas águas do Mar Morto, se tornam sem vida também. A vida não pode se sustentar se for retida. Então, um cristão ofendido é alguém que recebe vida e não passa.
Pessoas ofendidas são capazes de encontrar passagens na Bíblia para sustentar a sua ofensa, a sua posição. Ele errou comigo, está escrito, a Bíblia diz isso. Aí começam a pegar os textos e defender e proteger cada vez mais o seu orgulho. E elas não conseguem reconhecer que elas também são falhas, elas precisam se arrepender. E aí, não importa quantos livros você leu, não importa quantas vezes você leu a Bíblia, quanto tempo você ora, quanto tempo você estuda, se você está ofendido com alguém e você não perdoa, você ainda não chegou ao verdadeiro conhecimento da verdade. Você passa a ser uma fonte que jorra águas amargas. É ser esse tipo de pessoa, esse tipo de cristão. A ofensa não pode ser tratada como algo normal. Porque enquanto isso é tratado como algo normal, ela vai crescendo e dando lugar ao ódio, ao rancor, à mágoa. Jesus foi injustiçado, ele não cometeu injustiça. A ofensa é tão grave que se ela não for tratada, ela pode levar à morte espiritual. E quantas pessoas, infelizmente, estão mortas espiritualmente porque foram ofendidas? Não conseguiram perdoar. Não reconhecem que precisam abrir mão do orgulho porque acham que estão sempre certas. E aí existem pessoas que realmente foram injustiçadas, mas isso também não lhe dá o direito de não perdoar. E enquanto isso, igrejas e famílias se dividem, casamentos são destruídos, o amor morre pela ofensa das palavras desferidas, e em meio à dor e frustração, as pessoas vão se afundando na armadilha da ofensa. Da ofensa, as pessoas ofendidas trocam de igrejas, mas não resolvem o problema. E isso não adianta. Mudar de um lugar ou sair de um lugar onde você foi ofendido e iniciar uma nova vida em um novo lugar não vai mudar a situação, porque a ofensa permanece dentro do seu coração. E aí vão para outro lugar feridos, magoados, machucados, correm o risco de passar pelo mesmo problema num novo local, em uma nova igreja, ou correm o sério risco de estar ferido e ferir pessoas, porque quem está ferido fere. A ofensa torna a pessoa sensível nessa área até ela alcançar a cura. Enquanto você não alcançar a cura, você vai ter sensibilidade nessa área. A maioria das pessoas pensam que igreja é lanchonete, em que podem escolher o que gostam, o que querem, acham que podem viver aquilo que desejam. E viver igreja é viver relacionamento. E viver relacionamento você corre o risco de se ferir com pessoas. Porque pessoas também ferem, porque pessoas são falhas. Agora, se alguma coisa na igreja não lhe agradar, você vai para outro lugar. Você nunca vai resolver o problema. Você nunca vai amadurecer nessa área. As coisas não são tão simples assim como você pensa. Crie raízes em um lugar e não fique pulando de um lado para o outro, porque a ofensa faz com que as pessoas saiam do seu lugar e não criem raízes. Uma pessoa ofendida, ela não cria raiz em um lugar, porque ela sempre vai ter medo de se frustrar em um novo relacionamento. E ela vai pulando de um lado para o outro. Essa pessoa passa a ser um errante espiritual, perambulando de um lugar para o outro, com medo de ser ferido, com medo de ser machucado. Os cristãos ofendidos, eles eliminam a sua capacidade de dar frutos. Eles eliminam por completo a capacidade de frutificar, de gerar filhos para Deus, por causa da ofensa. Porque um coração ofendido, ele se torna um solo estéril, envenenado pela amargura. Pessoas ofendidas pensam que todos estão contra elas. Está todo mundo contra ela, porque ela está ofendida. Elas se isolam por causa da ofensa. Mas Deus quer que você viva a vida da igreja e pare de se isolar por causa da ofensa. A igreja é comunhão, é estar junto. E é isso que Deus quer para você. Você precisa liberar o perdão e recomeçar. Porque o ciclo da ofensa, ele nunca acaba. É a mesma coisa que andar em círculos. Sempre as mesmas coisas na vida da pessoa. Você não cansa de viver as mesmas coisas nesse círculo da ofensa? Agora, a forma como você vê os seus relacionamentos passados é a mesma como você verá os relacionamentos futuros. Qual é a visão que você tem acerca dos relacionamentos passados? Os relacionamentos futuros, eles serão dessa maneira como você enxerga. A maneira como você deixa a igreja é a mesma maneira como você entra em outra. Mágoa nova, a ofensa nova com aquilo que já estava no seu coração há muito tempo guardado. Mas você precisa resolver essa questão o mais rápido possível. Você precisa resolver essa situação e arrancar isso do seu coração. Mas você não pode fugir do confronto. Enfrenta a ofensa. Seja livre da ofensa em nome de Jesus. Porque é impossível estabelecer um relacionamento saudável com alguém que deixou um relacionamento debaixo de ofensa e amargura. É necessário passar por uma cura.
uma restauração interior. E quando essa ofensa é contra Deus? E quando esse sentimento é contra Deus? Isso é muito sério. A decepção, a frustração, o Deus não levou em conta tudo que você fez por Ele. Deus não te ouviu quando você gritou por socorro, pediu que algo acontecesse, perdeu um emprego, quando não poderia perder, perdeu um ente querido, não aceitou a perda, ou então um relacionamento. Por isso as pessoas param de ir à igreja, se afundam no pecado e querem distância das coisas de Deus. Será que essa armadilha, esse sentimento é diretamente contra Deus? Peça perdão para Ele hoje. Fale com Ele hoje, converse com Ele hoje, mas se livra disso o mais rápido possível. A ofensa revela os pontos frágeis e a fraqueza da nossa vida. Talvez você pense que está no seu direito de não liberar perdão, de não querer ceder, mas você precisa pensar de uma maneira diferente e talvez você precise abrir mão daquilo que você tem por direito, ou acha que tem por direito. Se livre de qualquer coisa que te faça pecar. Abra mão, deixa aí. Vai ficar segurando a ofensa até quando? Não importa quem tem razão. Se for preciso, dê o primeiro passo você. Alguém que não consegue perdoar. Esqueceu-se da grande dívida da qual Deus o perdoou. Como Deus perdoou de uma dívida imensa que você não tinha como pagar. Porque se você não der o perdão, certamente você não receberá. Já parou para pensar nisso? Quem não perdoa não é perdoado. O que é perdoar? Crescer espiritualmente. Mas quem não perdoa é levado para a prisão e lá é torturado. Mateus capítulo 18. Nós devemos abrir mão da vingança, a ponto de correr o risco de sermos feridos novamente. Você está disposto a viver isso? Porque isso é ser igreja. Isso é viver relacionamento. Você teria coragem de ir atrás de quem te feriu? Abrir o seu coração e buscar reconciliação? Ou talvez você feriu alguém. Teria coragem de ir atrás e pedir perdão? Que isso encha você de coragem para resolver esses problemas, essas pendências espirituais. Tome uma atitude hoje. E de uma vez por todas, fique livre da ofensa. Não aceite ficar amarrado a esse sentimento novamente. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.